Bom, estamos aqui para apresentar o trabalho sobre estado de sítio, estado de defesa e a intervenção federal. Bom, vou começar falando sobre o estado de sítio, que consta no artigo 137 da Constituição Federal. O estado de sítio. As hipóteses para o estado de sítio: uma comoção grave de repercussão nacional, ou após um estado de defesa ineficaz, ou por uma declaração de guerra ou reação à agressão armada também pode ser um motivo para se ter um estado de sítio. Bom, com relação aos requisitos, já foi dito, e com relação à forma do estado de sítio. Bom, para se ter um estado de sítio, é declarado pelo Presidente da República após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, CDN. E os efeitos do estado de sítio? Haverá uma ampla suspensão de direitos fundamentais com base no artigo 139. Então, quem decreta o estado de sítio? O Presidente da República sempre. E a duração? Até 30 dias ou indeterminado, a partir de uma guerra, por exemplo. E que casos? Em guerra ou comoção grave de repercussão nacional. Bom, o estado de defesa trata-se de um instrumento previsto na Constituição, artigo 136, que permite ao governo tomar ações enérgicas em situações de grave perturbação da ordem pública ou ameaça à instabilidade institucional, visando garantir a proteção dos cidadãos e a preservação dos interesses do Estado nesses momentos perturbados. O estado de defesa só será decretado em caso de situações de calamidade pública ou ameaça iminente, quando não há outra maneira de restabelecer a normalidade por meio de mecanismos comuns, e sempre após ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esse decreto deve determinar o tempo de duração e as áreas abrangidas. Esse tempo não podendo ser maior que 30 dias e permitindo apenas uma prorrogação por igual período. Nesse estado, alguns direitos são restringidos, como, por exemplo, o sigilo da correspondência, o sigilo da comunicação telegráfica e telefônica e impedimento de reuniões. E agora, Como exemplos de casos, a gente tem 1968 no Brasil, durante o regime militar, medida essa que foi tomada tentando reprimir manifestações contrárias ao governo da época. Já em 2015, na França, após o atentado, o estado também foi prolongado, garantindo a segurança à população. E como um dos casos mais famosos que temos é o atentado no 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Após o atentado, os Estados Unidos fortaleceu a segurança e começou a combater também as possíveis ameaças terroristas. Sempre que põe em prática o estado de defesa, gera questões de segurança e até da invasão da privacidade da população. Por isso que é sempre importante salientar uma busca de preservação do equilíbrio da segurança e da privacidade. A intervenção federal, que é um mecanismo extremo para manter a ordem pública, ordens de gastos dos estados, foi implementada pela primeira vez em 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição pós-proclamação da República, e hoje ela é prevista no artigo 34 da Constituição Federal. E o Brasil, como uma república federativa, isso significa que, na prática, os municípios, estados e governo federal têm certas responsabilidades próprias e autonomia em suas gestões políticas, sem que haja interferência das outras partes. Um exemplo é se um estado, um governo estadual, não destina uma parte que foi previamente determinada para gastos, como, por exemplo, os 25% de ICMS, pode haver uma intervenção do governo federal, é sempre também de uma hierarquia acima. Nos municípios pode ser ou estadual ou federal, e no governo estadual apenas federal. E um bom exemplo disso é no Rio de Janeiro, que dia 31 de dezembro de 2018 foi decretado o estado foi a intervenção federal devido ao caos que foi instaurado com basicamente uma guerra com o crime organizado.